Hoje vamos falar de funções e uma vez que vocês estão no nono ano agora vão começar provavelmente a estudar as funções, depende um bocadinho da ordem que o vosso professor escolheu para a apresentação do programa, mas algumas escolas vão neste momento iniciar a matéria das funções e começam sempre por fazer uma revisão da matéria do sétimo e do oitavo ano. Isto porquê? Porque se nós não dominarmos estas matérias iniciais das funções, vamos ter algumas dificuldades em ter sucesso ao longo do nono ano, porque vamos abordar as matérias dos anos anteriores de uma forma mais aprofundada e um pouco mais complexa e vamos também aprender novos tipos de funções. Assim sendo, a primeira matéria de funções que vocês aprenderam no sétimo ano foi a função de proporcionalidade direta. Esta função é a primeira de todas e é caracterizada por termos duas variáveis e à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Assim sendo, normalmente ficamos com gráficos deste tipo. São gráficos que partem aqui do 0, 0, portanto aqui é o eixo do x, aqui é o eixo dos y e esta é a minha função propriamente dita. Se calhar vou só alterar a cor da função para ser mais fácil de distinguirmos. Ora, já está. Assim sendo, se nós formos dividir isto em espaços iguais, vamos verificar que vamos conseguir marcar isto sempre da mesma maneira. Reparem que, dividindo todos de igual forma, todos estes meus traços vão incidir sobre exatamente o mesmo valor. E o que é que acontece? Nós, neste tipo de funções, temos uma constante de proporcionalidade, que é chamada de k, isto é, a constante de proporcionalidade, e é calculada pegando no valor de y e dividindo por x. Neste caso, se vocês forem ver, eu pego num k, vou descobrir o k da seguinte maneira. Pego neste valor de y que é 3 e faço 3 a dividir pelo valor correspondente de x que é 3. Isto vai ser igual a este valor 2 de y, que corresponde ao valor 2 de x, que por sua vez corresponde ao 1 de y, e este por sua vez vai corresponder ao 1 de x. Se fizermos todas estas divisões, vemos que o meu k vai ser 1. Assim, se eu for escrever a expressão algébrica da minha função de proporcionalidade direta, será y igual a kx. Neste caso, como já descobrimos que o meu k é 1, então ficará y igual a 1x, que é equivalente a dizer que tenho y igual a x. No entanto, o k não quer dizer que seja 1. Pode ser variável, pode ser 2, pode ser 3, pode ser uma fração. Isso é indiferente. Um exemplo simples para uma função deste género é, por exemplo, quando nós vamos a um supermercado e vamos às compras. Imaginem vocês que querem comprar uma caneta ou uma borracha, um pacote de sumo, não interessa. Imaginemos que, se eu for comprar, por exemplo, para ter esta constante, imaginem que cada caneta que eu quero comprar custa 1 euro, não é? Se eu comprar uma caneta, vai-me custar 1 euro. Se eu comprar duas canetas, vai custar 2 euros. 3 canetas, 3 euros e assim sucessivamente. Essa vai ser a minha constante de proporcionalidade, vai ser o preço de uma única unidade, de uma única caneta. Isto é a minha proporcionalidade direta. Em contrapartida, a proporcionalidade inversa é ligeiramente diferente. Ora, a proporcionalidade inversa, à medida que uma variável aumenta, a outra vai diminuir. Assim sendo, o que é que acontece? Na proporcionalidade inversa, o meu gráfico vai ser ligeiramente diferente. Portanto, se eu desenhar os meus eixos, vou ficar com uma coisa deste género. Vou representar o eixo, o desenho azul, e o meu desenho vai formar uma coisa mais ou menos deste género. Portanto, isto é o eixo dos y, isto é o eixo do x,
aqui é o meu 0, 0, não é? Imaginemos que aqui parece que não ficou bem representado aqui as setinhas, portanto isto é o eixo do y, isto é o eixo do x, isto é o meu 0, 0. O que acontece? Imaginemos que eu tenho aqui o meu 1 do eixo do x e aqui faz de conta que eu teria o 40. Este valor que está aqui iria ser equivalente a eu ter aqui um 40 e aqui um 1. Eles voltariam a interligar-se ali. Ora, na proporcionalidade inversa, o que é que acontece? Neste tipo de proporcionalidade também existe uma constante, só que a minha constante vai ser igual a x vezes y. Ou seja, neste caso o meu k seria, pegando neste ponto que tem de coordenadas 1, 40 e neste ponto que tem coordenadas 40, 1, eu faria o quê? Faria o meu x, que é 1 vezes 40. Isto vai me dar 40. Logo a minha constante de proporcionalidade seria 40. Neste caso, a minha expressão algébrica, basicamente é a mesma coisa que eu pegar aqui nesta expressãozinha e transformá-la em equivalente de modo a deixar o y isolado, não é? Para isso, o que acontece? Este x está a multiplicar com o y, passaria para o outro lado a dividir. Portanto, ficaríamos com y igual a k sobre x. Para este exemplo em concreto, seria y igual a 40 a dividir por x. Seria esta a minha expressão algébrica. Quando é que eu consigo determinar que tipo de exercícios é que me permitem determinar uma expressão de uma proporcionalidade inversa, de uma função de proporcionalidade inversa? Ora, como eu tinha referido, à medida que uma variável aumenta, a outra diminui, não é? Portanto, à medida que este x aumentou, o meu y foi diminuindo. Este tipo de situações acontecem, por exemplo, quando nós queremos fazer cálculos em termos de viagens. Vamos supor que eu vou fazer uma viagem a uma velocidade média de 100 km por hora de carro. O tempo da minha viagem vai variar. Reparem, se eu definisse o meu x como 100 km por hora e o meu y como 2 horas, a minha constante iria ser o quê? Iria ser 100 vezes 2, que dá 200. Ou seja, a minha viagem teria uma distância total de 200 km. Em contrapartida, ou seja, imaginemos, supondo que viajo a 100 km hora e demoro 2 horas. Então, se isto for o x e isto for o y, o meu k será igual a quê? Irá ser igual a 100 vezes 2, que é igual a 200 km. Como é que eu posso verificar se isto estaria correto? Então agora vamos supor que eu viajar a 200 km por hora. Isto seria o meu x. Já descobri que o meu k era 200, não é? Então o que é que eu vou descobrir? Reparem que se eu pegando nestes dois valores for pegar nesta minha expressão algébrica, eu tenho o k e tenho o x. Aliás, desculpem, tenho o x e tenho o k, exatamente. Quero descobrir o meu y, que é o meu tempo de viagem. Então eu ficaria com y igual. Ora, o meu k vimos que era 200 km hora. Vamos dividir pela velocidade a que eu viajava, que é 200. Isto vai fazer com que o meu y seja igual a 1. Então seria 1 hora de viagem. Portanto, um exemplo natural é este mesmo. O k é a distância total da viagem que eu vou realizar. Eu dei este exemplo com 200 km hora, mas poderá ser uma outra distância qualquer. E quanto mais depressa eu for, menos tempo eu vou demorar. Quanto mais devagar eu conduzir, mais tempo vou demorar a fazer a viagem. Isto é um exemplo característico de uma função de proporcionalidade inversa que tem este tipo de gráfico, este gráfico curvo e decrescente.
Seguidamente, irei colocar um novo vídeo em que vou falar das funções constantes e da função afim. É também revisões, a função afim vocês aprenderam no oitavo ano, e este tipo de função é muito importante para vocês compreenderem corretamente o modo de funcionamento das funções, já para não falar que poderá ser de alguma utilidade para a matéria que vão aprender em Físico-Química neste ano. Obrigado e até breve.